Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Eu sou nosso irmão Alberto Lírio, você já me conhece, não é? Agradeço meus irmãos do YouTube, nossos irmãos aí inscritos em nosso canal, o canal do nosso irmão Alberto Lírio. Graças a Deus. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe os estudos e também deixe o seu like, meu querido, que é muito importante. Agradeço aos irmãos da graça, agradeço a todos que têm colaborado com este canal. Nós estamos também, meus queridos, tomando nota de alguns canais, principalmente os canais pequenos, não é? Para nós divulgarmos. Daqui uns dias estaremos divulgando também, ajudando esse povo em graça, fazendo a nossa parte, não é? Então, os irmãos, pesquise antes da gente falar ou a gente comentar, antes da gente mencionar os canais, mas pesquise, meus irmãos, todos os canais da graça, tá? Ajude esse povo a divulgar a palavra da graça de Deus, porque a palavra da graça está ganhando o mundo inteiro e muitas pessoas estão se libertando da religião. Por quê? Porque estão começando a estudar a Bíblia. Os grandes guerreiros da história, os grandes generais, os grandes imperadores, quando eles invadiam uma terra, invadiam uma nação, um país, a primeira coisa que eles faziam era tentar destruir a cultura desse povo. Por quê? Você quer acabar com a nação? Você quer acabar com o povo? Destrua então a cultura desse povo. E sabe o que fez ao longo dos séculos o povo de Deus não entender a graça de Deus? Foi justamente o sistema religioso ocultando a nossa cultura, a nossa identidade. Porque a igreja de Deus, corpo de Cristo, ela não tem endereço, ela tem identidade, não é? Mesmo que o sistema religioso queira que a igreja seja identificada com um endereço, ela não tem, ela tem uma identidade. Qual é a nossa cultura que o sistema tentou destruir e continua destruindo? Que nós somos igreja, corpo de Cristo. Nós não somos igreja denominação. Nós não somos igreja convenção. Nós não somos igreja sistema. Nós não somos organizações. Nós somos organismo vivo. A cultura da igreja é ela não se sentir, mas ela tem o direito de saber que ela não é uma instituição religiosa. Igreja não é instituição religiosa. Igreja é um organismo vivo. Colossenses 1:18, Colossenses 1:24. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Meu querido, hoje eu quero falar sobre Atos, capítulo 23. Você sabe que aqui é uma história que fala de Paulo perante o Sinédrio, não é? O texto, com o seu contexto, trata disso. Então, eu quero deixar aqui para você uma coisa muito, mas muito interessante, que o comandante, eu vou comentar sobre este capítulo. O comandante ali, romano, que era Cláudio Lísias, né? Ele concede o direito de defesa a Paulo, mais uma vez, não é? Mas ali, quando Paulo está naquele julgamento, né? Que por via das dúvidas ali, era um julgamento democrático, porque ele era um cidadão romano, não é? Então, diante de todo o sinédrio religioso, dos juízes, né, que eu costumo falar que era da primeira Bíblia, ou seja, a Bíblia da lei, o Velho Testamento, a Velha Aliança. Então, ele estava diante também dos sacerdotes, que eram, para muita gente que não sabe, quem eram os sacerdotes da época? Eles representavam os pastores
ou os padres do século 21. Então Lucas, porque Lucas aqui é que está narrando, então Lucas ele continua narrando, dizendo que Paulo, não é, concentrado ali no seu julgamento, ele olhou para todos os membros presentes no Sinédrio e começou ali a sua defesa. Então qual foi a defesa de Paulo? Porque graça também é conhecimento, e nós devemos entender. Então qual foi a defesa de Paulo ali? Paulo diz assim: irmãos judeus, eu tenho cumprido, né? Capítulo 23, a partir do versículo 1. Paulo fala assim: irmãos judeus, eu tenho cumprido até hoje, com boa consciência, a missão que o Criador me deu. Quando ele disse isso, não é? O líder maior do templo, que se chamava Ananias, o que ele fez? Ananias, que era, vamos dizer assim, uma espécie de arcebispo, uma espécie de pastor presidente daquela época, lá do Sinédrio. Então, Ananias, diante disso, ele, né, deu ordens aos que estavam perto de Paulo para fazer o quê? Para bater na boca de Paulo. Não é isso que está escrito aqui? No versículo 2. Então, Ananias, ele fez esse gesto, ele deu ordem. Quando Paulo começou a falar em sua defesa, então esse Ananias, que era uma espécie de padre, de pastor, não é? Então ele deu ordem para que alguém batesse na boca de Paulo, ferisse Paulo, não é? Então o que acontece ali? Então, Paulo, ao ver isso, ele disse assim: o Criador vai te ferir, ô parede branqueada. O que representa o que Paulo quis dizer com parede branqueada? Paulo disse assim: você está aí sentado para me julgar conforme a lei. Paulo disse: mas contra a lei você ordena que me firam? Meu querido, faça um paralelo hoje para que o que está acontecendo hoje dentro do sistema religioso. Os pastores, líderes evangélicos que existem hoje, eles deveriam usar a Bíblia para quê? Para que alguém pudesse ficar sabendo da verdade, da justificação, da morte e ressurreição de Jesus, qual foi o objetivo. E hoje os líderes religiosos, eles usam a Bíblia para meter medo nas pessoas, para que as pessoas comecem a temer o seu líder religioso. Então Paulo, ele fala isso a Ananias, que era uma espécie de pastor presidente na época. Ele falou: vem cá, você está aí sentado para me julgar conforme a lei. Mas você está usando a lei para que me firam. Mas você está contra a lei, porque você está ordenando que me firam. Então veja bem, irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui para você entender. Provavelmente, Paulo, ele pensou que por ser cidadão romano e ter tido direito, não é, pelo comandante romano, no caso Ananias, de ser julgado democraticamente ali, então ele podia, Paulo pensou isso, iniciar, não é, a sua defesa. Mas o líder principal ordenou que batesse na boca dele por não ter esperado a hora de falar, falando antes do próprio líder maior. Ou seja, quando Paulo chama ele de parede branqueada, não é? Então o cara levantou. Então, e deixa eu te falar uma coisa, irmãos queridos.
Deixa eu te falar uma coisa. Então, Paulo, quando fala em lei, aqui neste capítulo 23 de Atos, ele refere-se à Bíblia dos judeus, ou seja, à velha aliança. Então, quando Paulo ele se refere ali à lei, ele se refere à Bíblia dos judeus. Então, a primeira Bíblia, no caso, e também a lei romana que Paulo estava se referindo, porque ambas, todas as duas, tanto a escritura, a velha aliança, quanto a lei romana, ambos, todas as duas, davam o direito, não é, ao acusado de ser primeiramente ouvido, mas as leis pagãs eram muito mais democráticas do que as leis judaicas da antiga aliança. Ou seja, a justiça bíblica era falsa, enquanto que a justiça pagã era quase sempre cumprida. Ou seja, lembre de que quando os judeus entregaram Jesus para ser crucificado, o que Pilatos falou? Pilatos falou assim, olha, vocês querem que faz o que com ele? Vocês querem que faz o que com ele? Aí o povo falou o quê? Crucifica ele e deixe que o sangue dele caia sobre nós e posteriormente sobre nossos filhos. Então o que é que acontece? A justiça bíblica da lei, ela era falsa. Mas a justiça pagã daquela época era quase sempre cumprida. Então, você observa bem uma coisa aqui, meus queridos. Realmente, Cristo, ele estava encarnado em Paulo. Por quê? Porque o que Paulo vaticinou, lembra o que Paulo vaticinou aqui? O Criador vai te ferir. Paulo disse isso. Disse isso para o pastor daquela época, o pastor presidente. Disse isso para o líder religioso daquela época. E você sabia, meu querido, que tudo que os líderes religiosos estão fazendo com os ensinadores da graça, uma coisa é certa, eles estão certos. Quando eles nos chamam de hereges, eles estão certos. Nós somos hereges mesmo. Os ensinadores da graça são hereges mesmo. Porque você já buscou no sentido original o que quer dizer o verbo herege? Herege é todo aquele que se levantava contra as heresias ou as mentiras do sistema religioso da época. Então eram queimados vivos porque se levantavam contra as mazelas da igreja da época. Então ficaram conhecidos como hereges. Então quando os líderes religiosos nos chamam de herege, eles estão certos, eles não estão errados não. Eu sou herege porque eu sou contra as doutrinas, eu sou contra os ensinamentos do sistema religioso para enganar as pessoas. Então, Cristo estava encarnado em Paulo, porque quando ele disse assim, que o Criador iria ferir, aquela palavra que Paulo falou, ela se cumpriu 10 anos depois. Você sabia disso? 10 anos depois. O líder maior, Ananias, foi assassinado pelos judeus, né, os judeus zelotes, né, que havia naquela época, que eram fanáticos, né, do Velho Testamento, eram fanáticos. Então, como Ananias não queria perder o posto indicado pelos romanos, ele foi assassinado pelos seus próprios fiéis, que eram fundamentalistas. Então, o que acontece? Os zelotes, naquela época, então, eles iniciaram uma rebelião contra o Império Romano pagão para expulsar os romanos pagãos de Israel. Então, eles começaram uma guerra que durou, não é, do ano 66 até o ano 70, né, depois de Cristo, culminando assim no fim de Jerusalém, naquele micro-apocalipse. Então, meu querido, a Bíblia Sagrada, nós estamos aqui no capítulo 23, né, de Atos dos Apóstolos. Então, os sacerdotes principais
não é? Daquela época, principalmente os sumos sacerdotes, eram chamados pelo nome de Deus. Isso você está vendo aqui no capítulo 23. Então, o termo hebraico Elohim, quase me esqueci. O termo hebraico Elohim, que quer dizer deuses, porque o termo hebraico Elohim é Deus no plural, né? Você pode falar deuses. Então, naquele termo ali, que o sacerdote era chamado pelo nome de Deus, porque o termo no hebraico Elohim, deuses, portanto, confrontar naquela época um líder do templo era o mesmo que atacar ao próprio Deus. Isso na visão deles. Isso te lembra alguma coisa, meu querido? Isso te lembra alguma coisa? Lembra? O que a gente mais vê no sistema religioso é isso. Não é? Os líderes religiosos de hoje, eles se acham tão representantes de Deus que eles mesmos se auto-intitulam como ungidos de Deus. E você não tem o direito, você que é membro de uma instituição religiosa, você não tem o direito de interrogar, de fazer pergunta ao líder. Se ele está aí tirando dinheiro das pessoas, tirando recursos das pessoas, se você falar com ele que Deus vai cobrar dele, ou fala com um amigo, amiga, ou uma irmã sua da religião, Deus vai cobrar dele. Aí alguém vem do seu lado e fala assim, olha, não toca no ungido de Deus não, cuidado que Deus vai cobrar de você. Então, meu querido, é o mesmo retrato que existia na época. É a mesma coisa. Então, quando Paulo chama aquele líder maior do templo de parede branqueada, então Paulo ele está fazendo uso, não é, de um provérbio antigo oriental. O que dizia aquele provérbio antigo? Esse provérbio antigo, ele se referia à hipocrisia. Assim como Jesus fez em Mateus, não é? No capítulo 23, lembra? Dá uma olhadinha no capítulo 23 de Mateus, Jesus fez a mesma coisa. Então o provérbio fala das paredes que eram rebocadas sem nenhum cuidado para encobrir o trabalho mal feito. Até hoje, né? Isso, às vezes no mundo profissional ainda existe isso, né? Ô querido, faz melhor, faz bem feito. Não, aí tem um ditado que vai, isso aí sai no reboco, isso aí sai na tinta. Então isso é antigo, isso é um provérbio oriental. Então quando o Paulo está falando isso, esse provérbio, então era isso que ele queria dizer. Quando a pessoa fazia uma coisa sem nenhum cuidado, né, para encobrir o trabalho mal feito, eles pintavam de branco. Então Jesus usou esse mesmo provérbio para a liderança do templo, mas em um tom ainda mais pujante, dizendo assim, sepulcros caiados ou sepulcros branqueados. Então, o Lucas, ele continua, não é, relatando o caso aqui, então, dizendo assim, os que estavam perto de Paulo disseram a ele, como você ousa insultar o homem de Deus? Não é? Então eles fazem essa pergunta. Então hoje, vamos iluminar a nossa mente aqui. Então hoje, nós vemos a mesma prática judaica, legalista, dentro do sistema religioso. Alguém me pergunta, como você ousa insultar a autoridade da igreja? Eles falam que a autoridade da igreja é o líder maior, é o líder religioso, é o pastor, não é assim? Então, vamos abrir a nossa mente para isso que já acontecia naquela época. Então, agora falando em autoridade, meus queridos, as autoridades eclesiásticas do quinto século, eles compilaram uma Bíblia com variantes textuais diversas, não é? Então, como é o caso desse próximo versículo aqui na Bíblia, veja como está escrito aí na sua Bíblia. Paulo respondeu, próximo versículo aqui, Paulo respondeu assim, preste bem atenção. Irmãos,
eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então vamos ver o original abaixo, não é? Como que está escrito? Lucas continua. Paulo falou, irmãos judeus, eu nunca poderia imaginar que uma ordem, isso é o original, que uma ordem dessa natureza pudesse vir do próprio sumo sacerdote. Isso é o que está no original. Sobre respeito aos líderes, eu bem conheço. Paulo cita Êxodo, né, 22 e 28, onde está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo, mas não sou culpado de violá-la. Por que Paulo fala isso? Então, é bem diferente do que está, não é, na Bíblia, às vezes que nós usamos, feito para corroborar o cristianismo judaico, que domina o mundo pela religião e pela política. Então, o que Paulo falou não é isso que nem sempre a gente vê. Paulo disse assim, irmãos judeus, eu nunca poderia imaginar que uma ordem dessa natureza pudesse vir do próprio sumo sacerdote. Sobre esse respeito aos líderes, eu bem conheço Êxodo 22, 28, onde está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo, mas não sou culpado de violá-la. Por que Paulo fala que ele não era culpado de violá-la? Por quê? Quem errou? Alguém que usou a lei para fazer injustiça ao próprio Paulo. Aí Paulo diz, vocês deveriam usar a lei para fazer justiça. Não é o que a religião faz hoje? Pare e pense nisso. A Bíblia, que foi feito para dar vida às pessoas, a religião está usando para matar as pessoas. Como que está matando as pessoas, Malberto? Porque os líderes religiosos estão usando a Bíblia para ocultar as verdades e para te enganar. Então, não dá vida, mata. E todas as pessoas que, ao invés de estudar a Bíblia e praticar a palavra do jeito que ela é, eles preferem deixar que os seus líderes dominem e façam aquilo que eles bem querem. É isso que eu queria falar para você, meu querido. Um pouco do capítulo 23 de Atos dos Apóstolos. E até o próximo vídeo e que nós possamos continuar estudando mais e mais a palavra de Deus. Amém? Fica na graça e na paz. Amém.